ela não tem a formação. O som da plenária está desligado, pessoal. Mas eu entendo que vocês podem auxiliar no manejo. Conseguiu abrir? Estamos ouvindo agora sim. Agora sim. Vou retomar. Inscrições para assuntos gerais estão abertas. Os informes, tivemos a alteração da pessoa conselheira suplente, a CUT, que agora é o Gerson Cardoso, meu novo suplente da entidade. Fiz uma saudação a duas conselheiras principais do Conselho Municipal de Jari, que estão aqui prestigiando a nossa plenária. E entrei na questão do defeso eleitoral. Estou fazendo uma fala para todos os conselheiros aqui, saibam que são agentes públicos de relevância pública, né? E que nesse período de 4 de julho passado agora, até as eleições, a gente tem que ter muito cuidado nos espaços públicos institucionais, de não portar bandeiras partidárias, dentro do conselho, não vir com rótulos de candidatos, não vir com bonés, com bandana, enfim, né? Mas não só isso, mas também cuidar das falas, né? A gente está num momento eleitoral, assim, que eu tenho que me policiar muito também, nas minhas falas, né? E, enfim, eu não trago a minha bandeira partidária para cá, mas eu tenho uma posição, né? E eu tenho que cuidar com o que eu falo, porque é passível de multa. Esse conselho, no caso, o conselho é o candidato, né? A federação, a coligação, enfim, né? Mas no caso do conselho, se alguém for multado, a multa recairá nos meus ombros. Eu não quero saber de multa. Tá? Então, por favor, vamos cuidar do espaço para que isso não aconteça, né? Pedir para os candidatos também. Prejudica os candidatos. Não, mas assim, tudo isso no espaço público. Segunda-feira fui no evento no GHC e a diretora do GHC me alertou: cuidado com a tua fala, nada pode induzir, né, essa questão do período eleitoral que estamos vivendo. Então, eu fiz uma fala em defesa do SUS, em defesa dos ataques que o SUS sofre e tal, que a gente tem que estar atento, mas sem falar em eleição. A gente consegue fazer uma fala política, né, com certo cuidado, sem falar de governo, enfim. Então, esse é um dos pecados. E o outro informe é sobre a 10ª Conferência Estadual de Saúde, que vai acontecer em março de 27. Os municípios não aderiram de forma como a gente imaginava. Deve se surpreendeu até agora só 150 municípios. Até o presente momento, todos os municípios têm nos informado que fizeram conferência, né? A gente espera que esse número cresça, mas isso não dá nem 1/3 dos municípios do estado. E como o Conselho Nacional abriu a possibilidade de uma segunda etapa no pós-eleitoral, então nós vamos, aqui no estado, de novembro até 30 de dezembro. Para os municípios que não conseguiram fazer suas conferências até 4 de julho, possam fazer nesse período de novembro a dezembro, né? Lembrando, é muito importante que se façam as conferências, porque não é na conferência estadual nem na nacional que se criam propostas, são nas conferências municipais, né? A construção ascendente do SUS, e que vão criar um plano estadual de saúde e um plano nacional de saúde. Então, a gente tem que estimular, né, que esses municípios, esses mais de 300 municípios que não fizeram conferências, que se mexam entre novembro e dezembro. Que vai rolar o meio de campo da relatoria do Estado aqui. Mas a gente espera que a plataforma, né, que está trabalhando desde o ano passado, está afinando, ajustando, é como um grande instrumento, é uma plataforma muito sensível. Então, ela precisa de muitos ajustes. Os municípios estão preocupados, a Diva relatou hoje, com o prazo de 15 dias para o pós-conferência. Tá? Então, para que todos saibam, se perguntarem para vocês, é 15 dias depois que o município receber o link, né, e for autorizado pelo Estado e pelo Conselho Estadual
a colocação dos dados. A partir dali, começa a contar os 15 dias para ele colocar os documentos da sua respectiva conferência municipal e sua delegação. Tá? Antes disso, não. A gente teve conferência que aconteceram em março, né? Então já teria passado muito os 15 dias. Tá? E dentro dessa questão de conferências, até o Pérez disse assim, eu vim em 2 plenárias e reuniões, sabe que não estavas aí. Eu realmente estive viajando muito, né? Né? Eu estive viajando muito, né? Muito por dentro do estado também, né? E participando de muitas conferências, não só eu, como o Itamar, o Rodrigo, a Diva, o JD, a Célia, né? E nesse período a gente teve congressos também, né? Teve o Farmapós, conversa de mídia, então a gente realmente viajou muito, por isso a gente não estava, né? Menos na mesa diretora e assessoria técnica, estava viajando muito em função do nosso trabalho aqui, né? E que não é fácil, viu? Viajar assim, desse jeito. A gente nem sabe mais ou menos onde é que está. E, rapidamente, relatos de comissões e de apresentações externas. Alguém tem relato? Eu não vou chamar a comissão da comissão. Alguém tem relato? Vamos ver. Boa tarde a todos e todas. Sou Alfredo Gonçalves, metalúrgico, aqui eu represento a Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio Grande do Sul, segmento usuário. Na quinta-feira passada, nós tivemos a reunião da CIST, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, onde a gente tirou, e a gente vai organizar uma plenária, né? Uma plenária, um seminário, né? Seminário o dia todo, né? O dia 17, não, 17 de agosto foi que a gente tirou a data. 17 de setembro. Setembro, perdão. 17 de setembro, com todos os CRS que tem no estado do Rio Grande do Sul, para a gente ver como é que, há quantos anos os CRS, como é que está funcionando, quais as ações, né? Como estão todas as demandas do CRS. Então, a gente, 17 de setembro, né, o dia todo, a gente vai ter esse seminário. Obrigado. Enquanto a Rosa vem, né, só para salientar aquilo que a nossa presidenta comunicou a respeito das conferências, é importante que os conselhos municipais que ainda não comunicaram, que realizaram, que vão realizar a conferência, a sua conferência, comunique o conselho estadual, né, que já realizou e ou que vai realizar agora na segunda chamada. E também que os conselhos atualizem os seus dados no SIAC. É esse o nome, né, Rodrigo? SIAC. SIACs. Então, para que, porque a comunicação que o Conselho faz está a partir desse sistema. Ok? Boa tarde a todos e gostaria de convidar os conselheiros presentes e os que estão do outro lado da tela, amanhã a Buracã, em parceria com a CUT-RS, estamos fazendo um seminário das 9 da manhã às 13 horas da tarde nos bancários. Então, gostaríamos de contar com a presença dos colegas, tá bom? Bom, então... Itamar, a Karina quer falar. Ações gerais. Agora eu tinha pedido que era só relatos de comissão. Então, vamos passar para a nossa pauta, que é a atualização sobre a execução e a avaliação das ações previstas
para a recuperação do Estado na área da saúde que não pós enchente. Primeiro vai falar o senhor Antônio Branco, né? A série, a palavra é sua, senhor Antônio. Oi, boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Bom, primeiro agradecer o convite aqui para participar. Eu acho que é importante a gente começar falando um pouco aqui da atuação da SERG nesse contexto como um todo. A gente recebeu um pedido da Secretaria da Saúde para participar. Mais frisar no sentido que a SERG ela atua como a Secretaria Executiva do Plano Rio Grande ali do FUNRIGS. Então, é mais no sentido assim, a gente é a secretaria que recebe as solicitações das secretarias finalísticas, né, para encaminhar para a deliberação dos comitês que foram instituídos lá, tanto para a gestão do Plano Rio Grande quanto do FUNRIGS. Também é mais também no sentido da gente esclarecer, eu não sei qual que é a demanda específica que vocês trataram, que os senhores trataram na reunião passada, mas com relação acho que é importante a gente falar sobre o regramento legal do FUNRIGS, né? Assim, a gente sabe que existe assim várias secretarias buscando esse acesso ao recurso do FUNRIGS, e a gente sabe que é um recurso que ele está limitado ali no valor que a União autorizou a postergação da dívida do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um limite finito, então a gente tem todo um regramento ali, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, para que se possa acessar esses recursos, né? E também citar que nesses regramentos, assim, são três pontos, na verdade, que chamam bastante atenção. Primeiro, com relação à vinculação do escopo de qualquer projeto que busque esses recursos. Lembrando que assim, o FUNRIGS ele não substitui orçamentos do Estado para secretarias, inclusive para a Secretaria da Fazenda. Ele não está ali para substituir esse recurso. Ele é disponibilizado para projetos que tenham relação direta com a ação das enchentes em 2024. Então, a gente sempre trata ali de projetos de reconstrução, de recuperação, aumento de resiliência, nessa linha. A gente não trata com um aumento da capacidade de uma secretaria, não é isso. Então, esse eu acho que é um ponto importante para dizer. Também com relação às vedações aí que são expressas na legislação federal, em especial com relação ao cumprimento de prazo de execução desses projetos. A legislação federal autorizou que a gente só consegue pagar qualquer projeto com recursos do FUNRIGS até novembro de 2027. Então, assim, se a gente começa um projeto hoje, ele necessariamente precisa terminar a fase de pagamento dele até esse período. Sob pena que depois desse prazo, assim, a gente não tem uma autorização legal para fazer mais pagamentos. E também com relação a algumas vedações que a legislação traz, quanto ao tipo de despesa. Então, assim, a legislação ela é muito clara, no sentido que são vedados os pagamentos de despesas correntes continuadas. Então, assim, a gente não consegue pagar, por exemplo, despesa com pessoal, despesa com manutenções permanentes de equipamentos, esse tipo de coisa, tem essa vedação legal. Então, eu acho que, assim, eu acho que é importante, assim, como eu acho que a gente nunca conversou sobre FUNRIGS diretamente com vocês, entender, primeiro, todo esse contexto, as amarras legais que a gente tem, e hoje a amarra maior que a gente tem por decorrência, em detrimento do prazo, né, é justamente concluir projetos até novembro de 2027. E, além disso, um outro aspecto que é sempre importante a gente colocar, a União ela exige que o Estado tenha um plano de investimento onde ele aloque toda a previsão de despesa que ele tem para os recursos do fundo. Então, a gente tem esse plano, ele é público, se vocês acessarem o site do Plano Rio Grande, vocês conseguem ver. E ali você tem os valores que o Estado, ao longo, né, é um plano que ele vai mudando de tempos em tempos. A gente tem até a versão atual hoje,
que é uma versão que ela tem que ser aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional, então é a versão atualizada. Ali a gente tem todo um detalhamento das alocações por áreas, então ali vocês conseguem ver o quanto que tem autorizado para ações de saúde, educação, infraestrutura, tá tudo já ali mais assim, detalhado, aprovado pela União. Isso não é uma amarra definitiva para os projetos, mas é uma posição que nós temos hoje. Então, assim, sempre que a gente for tratar de se eu preciso de mais recursos, além do que estão previstos ali no plano, eu necessariamente preciso cancelar outras rubricas. E isso a gente faz em algumas vezes, alguns projetos passaram por isso. Então, é só também para trazer esse aspecto. Assim, caso a gente necessite de algo além daquilo, tem que saber que algo precisa ser cancelado para caber dentro desse plano de investimento. Eu acho que é isso. Aí eu não sei se vocês têm algum questionamento mais específico sobre o FUNRIGS. Tem um monte. Bom. Tá, então, primeira questão. Quanto foi investido no FUNRIGS até agora e quanto dinheiro ainda existe? Já que ele é de um orçamento que não se mistura com o orçamento das secretarias. Isso. Tá? São duas questões. Quanto foi investido e quanto ainda para investir. E eu tinha uma informação, pode estar equivocada, e teria até maio de 27 para colocar novos projetos. Pode ser que eu esteja errado. Tá? Tá correto. Então, antes de você responder, Itamar. Então, só me apresentando, Itamar Santos, vice-presidente, segmento usuários, Feta Pérez. Assim, ó, eu me socorri aqui na internet, né? O FUNRIGS, ele tem 36 meses, termina em 2027. A União não cobra do Estado do Rio Grande do Sul a sua dívida e esse montante é 11 bilhões. Desses 11 bilhões, quanto que o Estado já aportou em projetos, tá? E principalmente nós vamos ver com a saúde aqui, que é a nossa matéria de estudo, mas nos interessa saber também quais os municípios acessaram esses recursos, porque só o não pagamento dessa dívida por 3 anos dá 11 bi. O que já foi feito em termos quantitativos e qualitativos, né? Para a gente poder entender, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo que eu tenho esse conhecimento. A cidade de Cruzeiro do Sul, como é que ela está sendo reconstruída? É isso. Bom, deixa eu começar. Então, com relação aos primeiros questionamentos, de fato, a legislação ela traz 2 marcos temporais. Ela fala que você poderia iniciar projetos nesse período da postergação da dívida, que são 36 meses a partir da portaria do Congresso que reconheceu a calamidade. Isso termina em maio de 27, para a gente iniciar projetos. E aí ela traz um outro dispositivo, isso é o Decreto Federal 12.118 que trata isso. Ele traz um outro dispositivo que eu tenho, além desse prazo, mais 6 meses para conseguir pagar. Então, por isso que a gente chega até novembro de 27. Mas, de fato, eu consigo entrar, o que a gente chama de empenho, né, na administração. Eu consigo empenhar até maio, mas pagar até novembro. Então, é só essa correçãozinha. Com relação aos valores, eu peguei aqui, nós tivemos reuniões do comitê gestor do FUNRIGS na terça-feira. Eu busquei aqui os valores atuais. O valor da postergação da dívida, lembra que ele fica depositado numa conta sobre essa conta em si de rendimentos. Então, é um valor que ele vai aumentando ao longo desses meses. E se você tem uma menor execução dos projetos, você acaba tendo um rendimento maior, porque esse dinheiro ficou no Estado, né? Então, todo mês a gente faz essa conta junto com a Secretaria da Fazenda para saber. Hoje, a previsão que a gente tem é de 15,3 bi, todo o montante do FUNRIGS. Aí, até dia 16/6, que é o último dado que a gente tem, nós temos autorizados 14,7, que são aqueles projetos que eles já estão autorizados pelo comitê. Não necessariamente empenhados, mas eles já estão autorizados. Então, 14,7 autorizados.
Desse montante, 9,1 já empenhados e 5,5 já pagos. Esses são os dados mais atuais que nós temos. Aberto para pergunta, gente. Não, calma. Não, então, só um minuto. Antônio, na época da enchente, lá em 24, né? Diretamente, 478 municípios gaúchos dos 497 foram atingidos. A pergunta que o Itamar fez, que acho que não foi respondida, é que se todos esses municípios acionaram, né? Ele falou, por exemplo, o Cruzeiro do Sul vai ter que gastar o resiliente para o inflável? Isso aí é rolante. Rolante? Rolante tem uma contenção de proteção e o Bora em Lajada fez um só resiliente e São Vicente do Sul tem uma reforma no telhado. Tá. Então, o pessoal aqui da Secretaria da Saúde auxiliou aqui, mas como falaram fora do microfone, então, assim, o Cruzeiro do Sul foi informado no OBS, né? Mas os hospitais de residência, o Bruno Borges, Lajeado, Rolante e a reforma do telhado de São Vicente do Sul. Isso tudo com dinheiro do Forris. Não? Avançar MS. É que daí a gente tem que explicar depois. É que assim, ó, na nossa cabeça de conselheiros confunde um pouco. Porque o Forris é um dinheiro para investimentos, não para custeio, né? E o Estado tem um programa de investimento também, que é o Avançar MS. E diferente do assistido, que é para custeio, o Avançar MS é para investimento. Tá certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas então vamos deixar ele concluir o que ele quer fazer. Mas ele já está. Mas Ele já falou que não? tem alguma coisa da saúde? Eu estou tentando olhar cada projeto aqui. Mais alguém inscrito para fazer alguma questão do senhor Antônio Franco? Que gerencia o Forris? Não, a entidade, a SERG, né? Que gerencia os recursos do Forris. Então, enquanto o plenário pensa no que vai perguntar, eu vou voltar a insistir com o senhor. Tá? Assim, ó, se o Estado, se a agência tem notícias de como está a reconstrução dessas cidades. Eu dei o exemplo de Cruzeiro do Sul. Tá? Eles apresentaram esse projeto, tem algum projeto assim, que marca pela sua resiliência, sei lá, teve uma encosta no Rio, estou chutando, tá? A gente gostaria de saber isto, porque nós temos várias cidades que foram atingidas. Tá? Por exemplo, 5,5 bi já foi pago. O que esses projetos significam para a vida das pessoas? Porque na imprensa está correndo notícia de que esse dinheiro está indo para outros fins que não para essas necessidades da enchente. Então, a gente gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Na área da saúde, o povo da saúde da Secretaria vai nos passar agora. Tá? O que está acontecendo? E estava lembrando que, né, como o Luiz acabou de falar agora, que não é só saúde, né? Estradas foram reconstruídas, né? Escolas, enfim, estradas, né? Ele perguntou se tinha alguma coisa da saúde. Não foi respondido. Tá. Posso responder? Pode falar, por favor. Tá, bom, eu estava consultando a relação aqui, só para, assim, o primeiro questionamento com relação aos projetos, assim, de novo, assim, esses projetos, eles não são projetos da Secretaria da Reconstrução, as secretarias finalísticas que buscam, na verdade, existem três formas, vamos colocar assim, de a gente chegar a submeter um projeto para o comitê do FUNRIGS. Existem alguns projetos que são originários na Secretaria da Reconstrução Gaúcha, existem os projetos das secretarias finalísticas como um todo, aí no caso da saúde, assim, todos os projetos de saúde, eles chegam na Secretaria da Reconstrução Gaúcha por meio da Secretaria da Saúde. E existe, todos conhecem na governança do fundo,
existe um conselho que hoje ele é coordenado pelo vice-governador, que ali os municípios conseguem apresentar demandas diretamente nesse conselho. A equipe desse conselho encaminha aí para a Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Então, assim, são as maneiras desses projetos chegarem aqui para a gente. Quando a gente fala de municípios, aí a gente só enxerga esses dois caminhos. Ou eles vão via conselho, e aí nesses de conselho a gente acaba que recebe muitos pedidos de pavimentação, esse tipo de coisa, não de saúde, mas mais relacionado a alguma recuperação de infraestrutura, e os projetos da saúde por meio da Secretaria da Saúde, né, nesse relacionamento da Secretaria com os entes municipais. Olhando no FUNRIGS, aí eu preciso até depois que eu vi que a Lisiane está aqui na reunião, para mim, aparece 5 projetos da saúde financiados com FUNRIGS. A contratação do anteprojeto do Hospital de Eldorado do Sul, aquisição de equipamentos para o Bruno Borne, né? O projeto para o novo hospital em Roca Salles, mais uma contratação para o Bruno Borne, que é aquela infraestrutura adaptativa, e a ampliação do hospital em Teutônia. São esses que aparecem na minha relação que tem recursos do FUNRIGS. Tá certo, obrigado, Antônio. Eu vou passar para a Priscila Luna do CRES, né? Para fazer essa questão da Karina Assuntos Gerais. A Priscila Lunardelli, e daí depois a gente, se não tiver mais nenhuma questão aqui no plenário, a gente passa para a Secretaria de Estado da Saúde, que também vai fazer a sua fala. A Carolina também quer depois. Então, depois a Priscila, a Carolina, e depois o Pérez. Por favor, Priscila. Obrigada, presidente Nara, com cumprimento a todos os colegas conselheiros. Antônio, eu fiquei com uma dúvida, assim, eu abri o site do Plano Rio Grande antes, quando eu vi a pauta, enfim, que ia ser debatida hoje. Não me apresentei, eu sou Priscila Lunardelli, conselheira pelo Conselho Regional de Serviço Social, e vi que tem, vamos dizer assim, o nome dos projetos e o valor de investimento e o extrato do Diário Oficial que autorizou a celebração. Mas a minha pergunta é assim, não tem um portal de transparência de acompanhamento? Por exemplo, se eu quisesse saber aqui, vai ser reformada toda a Promotoria de Justiça de São José do Norte, no valor de 130, não deve ser toda, porque o valor é 138 mil. A reforminha é bem pequena ali, mas aí eu consigo ver o extrato, mas, por exemplo, eu não consigo saber em que etapa está. Daí a minha pergunta é essa. Os projetos, acho que atendem à questão da transparência, que a gente consegue ver onde são alguns, né? Tem alguns que a gente não consegue, pelo nome, saber. Por exemplo, assim, ônibus Lilás, 2 milhões de reais. Não diz a cidade. Então, quando a comunidade olha ali no site, eu não sei de onde é esse ônibus Lilás, por onde é que ele vai andar. Então, a minha pergunta para ti é assim, esta é a informação pública dos projetos é essa. A gente não tem um detalhamento ou um portal de transparência onde esteja as etapas. Por exemplo, o ônibus Lilás foi empenhado. Eu gostaria de saber onde é que ele se localiza. Eu te pergunto se em algum outro lugar, além deste painel que eu estou acessando aqui na minha frente, a gente tem informações mais completas. Porque a gente não consegue, por esse painel, que foi o único que eu achei, por isso eu estou te perguntando se tem outro, saber, assim, entender um pouco mesmo da etapa de como é que está correndo esses projetos, me entende? Então, assim, como Conselho Regional de Serviço Social, gostaria, na verdade, que as minhas colegas, as assistentes sociais e os assistentes sociais lotados em todos os municípios gaúchos, pudessem saber o que é de recurso do FUNRIGS, que chegou lá naquela localidade, qual é o projeto e tal. Mas o painel, ele não dá essa informação. Em alguns casos, ele até diz a cidade. Tem outros que é impossível saber, só olhando ali, né? Então, a minha pergunta é, tem algum outro lugar que fora esse que a gente pode buscar informações sobre como está a execução dos projetos do FUNRIGS? É essa a pergunta. Obrigada. Tá bom. Perfeito, Priscila. Não, excelente pergunta. Assim, a questão da transparência, assim, primeiro, a legislação, ela trouxe uma necessidade de a gente ter uma transparência com a União. Aí é obrigatório a gente, todo ano, até março, a gente encaminha um relatório de tudo que está contratado com recurso do FUNRIGS, com CNPJ, com CNPF, de todo mundo que está recebendo esse recurso. Então, isso é uma obrigação legal que a gente faz todo ano.
Além disso, você tem o portal que você mencionou, que você tem esse acompanhamento mais orçamentário do que está sendo feito. Você tem um relatório mensal do Funrigs. Se você entrar ali no site do Funrigs, na abinha Funrigs, tem lá relatório de prestação de contas. É até um relatório que eu subo todo mês, esse relatório. Ali a gente traz toda a relação dos projetos e também tem um viés mais financeiro, de saber o quanto a gente está consumindo dos recursos. A CAGE, a nossa Contadoria do Estado, ela tem alguns painéis. Se você entrar pelo portal Transparência, você consegue ver alguns painéis para alguns projetos, a gente não tem para todos. E hoje, o que a gente fez? Assim, a gente sabe dessa carência, eu acho que a gente precisaria ter realmente um campo mais descritivo de cada projeto para ficar mais claro ali onde está sendo alocado o recurso, mas isso hoje está em desenvolvimento pela Procergs. Então a gente vai ter isso em breve. A Procergs, a gente contratou, a Secretaria da Reconstrução contratou a Procergs para desenvolver esse repositório. Então a gente vai ter aí mais um descritivo de cada projeto. Mas hoje a sugestão que eu dou, assim, a gente na Secretaria da Reconstrução, a gente responde diversas solicitações por meio da LAI. Então, assim, quando eu quero saber de algum projeto específico, o pessoal encaminha, a gente monta a planilha, explica detalhadamente cada projeto e responde. Não tem nenhum problema em solicitar. Obrigada. Nada. Caroline, por favor. SPGG. Oi, boa tarde. Não sei se dá para me ouvir. Eu sou a Carolina Gênesis, sou conselheira pela SPGG, trabalho no Departamento de Orçamento e Finanças da Secretaria. A gente acompanha aqui o Funrigs, tá, de todas as secretarias. Eu trabalho na área social, não é só com orçamentos da Secretaria da Saúde. Então, só para passar algumas informações para vocês. Os valores ali dos projetos da Secretaria da Saúde, que o Antônio falou, eles somam R$ 8.099.603,17. Já foram empenhados e liquidados. Os municípios receberam vários outros recursos, tá, da Secretaria da Saúde, só que não com recursos do Funrigs. Tem um painel que a gente até, acho que o Tamar mencionou, Cruzeiro do Sul. A gente tem vários projetos assim que a gente acompanha em outras secretarias, assim, tem bastante coisa para Cruzeiro do Sul na habitação, que eu lembro aqui que pega a área social, né? Tem outros projetos das secretarias que eles são para vários municípios e aí tem o detalhamento dos municípios quando as secretarias submetem os projetos à SERG e ao comitê do Funrigs. Tá? E tem um site da Secretaria da Fazenda que eu vou colocar no chat, que a gente gosta bastante aqui, que ele já foi até premiado nacionalmente, que ele mostra a aplicação dos recursos frente à crise climática. Então, ali na parte da despesa, dá para filtrar pelo recurso. Os recursos do Funrigs são 108, 109, 110. E aí dá para eles mostram mapinhas assim que dizem, eu acho que a Fazenda pega a liquidação dos valores ou pagamento por município. Então dá para ver quantas regiões receberam de recursos, mas aí, claro, são recursos referentes à crise climática, ao enfrentamento da crise climática, mas não necessariamente, não só recursos do Funrigs. Então eu vou estar passando aqui no chat, se alguém quiser olhar, né, vale bastante a pena, é bem legal. Certo, Caroline. Existe Antônio, uma denúncia de uma deputada estadual que recursos do Funrigs estariam sendo usados para complexos turísticos na Serra, mais especificamente Gramado. Mas eu lembro também que Gramado, Galópolis também em Caxias, né? Naquele período ali das emergências climáticas aqui no estado, né?
teve episódios de deslizamento. A pergunta que eu faço é: o dinheiro do FUNRIX está sendo usado para essa questão do turismo ali na Serra, ou está sendo usado para reparar, né, esses agravos que vieram ali nas emergências climáticas de 2024? Né? Se realmente está sendo utilizado nessa região da Serra, né? Gramado, Caxias, enfim, Galópolis. Olha, bom, com relação ao turismo, assim, o que a gente tem de projeto efetivamente autorizado para o turismo, a gente teve na fase emergencial uma reclassificação de despesas, né? Lá em 2024, que, de fato, algumas despesas que foram pagas ali inicialmente com recursos do Tesouro, relacionados a vários planos que o turismo colocou naquela fase, acabaram sendo reclassificadas para recursos do FUNRIGS, isso 2024, e esse programa que vocês mencionaram é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é um programa da SEDEC juntamente com a Secretaria de Turismo. É um programa chamado Prograntur, e de fato ele foi aprovado, tá? Eu tenho que procurar a resolução aqui, mas se vocês entrarem ali nas resoluções, vocês vão ver que esse projeto foi aprovado e encontra-se atualmente em execução por meio da Invest RS, que é aquela agência de fomento do Rio Grande do Sul. Ele é regrado por meio de edital, de seleção de propostas de empreendimentos de turismo, ele tem todo um regramento ali definido, e aí só lembrando assim, que todos os projetos do FUNRIGS, eles passam previamente por uma análise da Procuradoria-Geral do Estado. Assim, então, toda a questão da legalidade do projeto, do processo, ela é batida na PGE antes de ser submetido ao comitê. Isso é um dos requisitos para que sejam enviados projetos ao comitê. Mas então, esse é o programa, é o Prograntur. Se vocês consultarem ali, vocês conseguem ver até eu acho que não tem nada executado ainda, né? Que é mais recente o programa, mas ele está autorizado. Certo, doutor. Obrigado. Vou passar então para a Secretaria de Estado de Saúde, conselheiro Pérez, fazer o seu lado aqui do FUNRIX. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Antônio Branco da SEB, por fazer essa introdução geral, né, do Plano Grande. E a gente vai falar aqui um pouquinho das coisas mais específicas da Secretaria Estadual de Saúde, essa pasta que nos compete também a análise, monitoramento, acompanhamento por parte desse conselho. Antônio, eu vou me permitir fazer só um aspecto geral também do funcionamento da SERG, tá? Assim, do funcionamento que é o conselho, enfim, até nós vamos passar essa parte da apresentação, mas só para ilustrar ilustrar que os conselheiros tudo isso que eu disse, tá? Trouxe na apresentação, nós vimos ocultar, mas só para ilustrar o que o Antônio falou, para dar assim, mais clareza a todos os conselheiros e conselheiras. E depois também para ilustrar o que a Carol, a nossa colega da SPG, trouxe, em termos de rúbricas orçamentárias, né? Hoje nós consideramos tudo o Plano Rio Grande. E o Yuri vai falar sobre isso. O pagamento pode ser via FUNRIX, pode ser via Tesouro do Estado, pode ser via outra fonte de recurso. Mas, então, a gente vai falar aqui desse perdeu hospital de São Vicente do Sul via calamidade protocolada, validada pela Defesa Civil. Então, nós vamos lá, pegamos os projetos, analisamos, aprovamos, e esse valor foi custeado por verba do Avançar Tesouro do Estado, mas é Plano Rio Grande, que envolve calamidades associadas ao nexo causal, enchente, calamidade, vendaval, enfim. Então, não é rúbrica, orçamento do FUNRIX, mas é orçamento do Tesouro, e isso também é Plano Rio Grande. É isso, né, Carol? Então, assim, quando o Yuri for falar aqui, tudo que se envolve, tudo que está envolto de nexo causal à calamidade no estado do Rio Grande do Sul, é Plano Rio Grande. A fonte orçamentária daí que pode ser o FUNRIX ou o Estado ou algumas outras. Mas o Yuri vai ilustrar bem isso. Então, hoje a gente vem falar da nossa atualização do que diz respeito à saúde do Estado, especificamente à infraestrutura, tá? Tem muitas outras ações que o governo vem desempenhando, como o Plano Estadual de calamidades, enfim, que é outra agenda. Assim, o que foi nos pedido foi associação direta com o Plano de Rio Grande e a FIX, então é isso que a gente vai fazer, tá, presidente Nara?
E depois também, se a mesa diretiva achar que precisa avançar na pauta, a nossa diretora-geral, Lisiane, pode, em comum acordo aqui com a mesa diretiva, trabalhar sobre isso. Ok? Eu vou convidar meu colega Yuri, que vai fazer esse conferências. O Yuri trabalha na GEPLAN, é um dos coordenadores e lideranças da equipe. Consegue enxergar aí? Sim, então vamos ver um pouquinho para lá. Bom, pessoal, então boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a presidente plenária, o vice-presidente Tamar, o diretor Pérez também. Agradeço ao colega Antônio da Série pela anunciação. E acho que nós vamos. Senão o pessoal O pessoal online me ouve também? Se eu fugir no microfone, você me avise, por favor, só que eu vou de microfone. Mas vamos orientar ao longo da apresentação. Acho que a ideia é um pouco, então, a gente elucidar qual é o papel, tanto do Plano Rio Grande do Estado, quanto a inserção que ele tem na Secretaria da Saúde. Se for repetitivo alguma das falas, então peço desculpas, mas acho que é válido para a gente elucidar as questões ficarem abertas, tentar entender um pouquinho essa intersecção. Então, pode passar, por favor. Acho que o Antônio trouxe um pouco essa questão geral de como se organiza a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que é o IACEG, e o Plano Rio Grande, mas para tentar complementar um pouco, a gente trouxe aqui um pouco do organograma da instituição. Então, o Plano Rio Grande é constituído de um comitê gestor, e esse comitê gestor tem isso na representação, a Secretaria de Apoio à Reconstrução Gaúcha, no caso da SERG, também o Conselho do Plano Rio Grande, o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática e a Associação dos Municípios. Então, essas instituições compõem o comitê de caráter deliberativo, que, pelo fluxo que o Antônio comentou anteriormente para a gente, vão elucidar e vão tomar as decisões quanto aos projetos a serem financiados pelo FUNRIS. Pode passar, por favor. Pode o Antônio, se ele quiser fazer uma colaboração. Isso. E, Antônio, se tu quiser, por favor, complementar alguma coisa que eu fui falando. Tranquilo. O Antônio e a Carol também, enfim, podem ficar bem à vontade. A gente trouxe também, como o Antônio comentou, então, a normativa do Rio Grande, a Lei 16.34 de 2024 de maio de 2024. Mas eu acho que o principal para trazer para vocês aqui são a questão dos eixos norteadores que desenvolvem a questão de orientação do plano, que são de caráter emergencial, para respostas mais diretas. Eu gosto de pensar numa ideia mais resolutiva e reativa às questões de dificuldade. Então, como o Estado se organizou, como o Poder Executivo, no caso, se organizou frente às questões emergenciais naquele momento. Então, esse seria a parte que comporia o eixo emergencial. A gente também tem o eixo de construção, que é mais uma questão, então, de ideia de como, após a tragédia, após as questões climáticas, o Estado se organiza frente às dificuldades, então, uma questão mais de planejamento a longo prazo. Também o que o comitê, enfim, a organização do Plano Rio Grande chamou de resto do futuro. Essa nova ideia de organização, como o Estado se organiza e enfrenta essas questões de dificuldade. Semana passada, acho que vale abrir parênteses aqui, na quinta-feira passada, a série organizou um seminário de discussão de resiliência climática aqui em Porto Alegre. Então, a gente teve a oportunidade de fazer parte também da Secretaria da Saúde. E uma das coisas que foram levantadas, que eu acho que é válido comentar aqui também nessa ideia de reconstrução e como o Plano Rio Grande se organiza, é a ideia ao longo prazo. A gente tem iniciativas que são imediatas, emergenciais, reativas naquele momento específico da calamidade climática, mas a gente tem todo um entendimento, uma nova construção de como o Estado tem que se organizar por essas dificuldades impostas dessa nova mudança no comportamento do clima, e vai ser objetivas e frutos que a gente vai colher também ao longo dos anos. Então, nos próximos 10, 15 anos, a gente vai ter um pouco mais de ciência de como a gente conseguiu colher os resultados que a gente tentou organizar nesse momento. Mas pode passar, por favor. Aí são os eixos, novamente, que apresentando quais seriam os eixos do Plano Rio Grande, o emergencial, então, para aspectos mais diretos e resolutivos no momento. Reconstrução e desenvolvimento do futuro. Pode passar também, por favor. É uma questão mais metodológica, como o Plano Rio Grande se organiza. Questões de resiliência e preparação no momento do desastre, então essa questão da resposta imediata, de como o Executivo Estadual se organiza frente ao cenário que foi imposto naquele momento. E pode estar aceitando essa questão da reconstrução, como eu comentei, a organização, enfim, o início da atividade e como vai se dar esse pensamento, essa nova forma de encarar as questões de dificuldade climática ao longo dos próximos anos. Pode passar, por favor. Essa é a questão que eu acho que a gente estava discutindo agora há pouco, que talvez não tenha ficado tão elucidada, e cada um de nós compreendeu um pouco,
Mas a maneira como eu gosto de pensar e como me ajudou a entender um pouco mais nesse aspecto é que o Plano Rio Grande é uma grande organização, uma grande ideia de como o Estado vai tratar as dificuldades a partir de agora. E o financiamento desses projetos, dessas ideias, dessa nova frente, pode ser feito de duas maneiras também em termos de financiamento. Tanto pelo FUNPIX, que é o fundo do Plano Rio Grande, do senhor Gaúcha, que o Antônio comentou, o vice-presidente apresentou o comentário, essa paralisação de pagamento da dívida com a União, quanto por recursos próprios das secretarias finalistas. No nosso caso, como o diretor trouxe anteriormente, recursos da Secretaria da Saúde. Então, até recentemente, quando a gente conversa com os colegas da SEG, e a gente traz que tem outras frentes de combate às dificuldades climáticas que a gente desenvolve projetos, que a gente financia com recursos da CES, tem esse entendimento que tudo é Plano Rio Grande. O Plano Rio Grande é todo o recurso da FUNPIX que a gente vai aplicar para financiar um projeto de reconstrução de um novo hospital, de construção de uma frente de edificação que vai proteger de enchentes, quanto um recurso que a gente passa para o telhado de uma instituição que teve um agravo climático e precisa ser reconstruído. Isso com recursos da Secretaria. Então, o Plano Rio Grande é a ideia, é a organização, e pode ser pensado de diferentes maneiras. Essa foi a maneira que me ajudou a entender e espero que ajudar vocês também um pouco. Aí só basicamente que eu comentei, então, do FUNPIX e com recurso próprio, no caso do Estado da Secretaria. Pode passar, por favor. E agora a gente vai entrar um pouco na parte diretamente da Secretaria da Saúde. O que foi, ao longo dos últimos 2 anos, a CESRS dispôs de recursos para fazer esse enfrentamento às dificuldades climáticas. Pode passar, por favor. Aí, só administrativo. Deixa eu só fazer um parênteses também, como a presidenta comentou, a questão de vedações eleitorais, na nossa apresentação a gente acabou retirando tudo que era questão de imagens, possíveis inaugurações, ou ilustrações que trouxessem o caminho expressando décimas, a imagem de maneira pública não tem problema. Mas vocês não vão hipótese de nenhuma instituição, propriamente dita, ou nada mais direcionado para a questão da vedação eleitoral que a gente está em posta. Mas, primeiramente, a gente trouxe então, recursos que se enquadram naquele eixo emergencial, respostas que o Poder Executivo Estadual deu no cenário de calamidade, muito direcionadas ao ano de 2024. Então, a gente tem 10 milhões em portarias, essa de custeio para as instituições de saúde, para instituições que tiveram o seu funcionamento prejudicado, precisavam continuar os seus atendimentos, seja de insumo, seja outro tipo de auxílio, pequenas reformas. Que a gente passou, então, através das portarias 296 e 429 de 2024, de R$ 10 milhões. Nessa mesma linha de manutenção, resposta direta, a gente também tem a portaria 6. Isso não é FUNPIX. Isso, como eu expliquei, isso não é FUNPIX. Isso é a resposta às dificuldades climáticas emergenciais, mas via Tesouro do Estado, recursos da Secretaria da Saúde. Quando for FUNPIX, eu acho que eu vou dizer, porque os FUNPIX são todos projetos de reconstrução. Então, quando a gente vê a parte da reconstrução, acho que eu já faço essa alternativa. Isso caminho. Então, a gente também teve 35,1 milhões de reais exposto na portaria 301 de custeio e 323,24 para equipes de atenção primária de saúde também. Todos, e só para salientar, todos esses dados são disponíveis através da página de portarias da CESRS. Então, a CES ela tem um banco de portarias publicadas ao longo dos anos. Então, se vocês forem entrar através do CESRS.com/portarias, no ano de 2024, essas portarias estão todas lá publicadas. Totalizando, então, nesse momento, 45,1 milhões de recursos destinados. Pode passar, por favor. Aí, eu acho que eu não vou meter mais nos valores gerais, mas todas as portarias que são citadas aí de equipes multiprofissionais, de equipes de saúde mental, de custeio tanto para APS quanto para especializado, todas elas entendem-se nesse cenário de resposta emergencial com recurso do Estado. Nessa página, a gente totalizou, então, 24,7 milhões e contemplando todos os 497 municípios do Estado. Através desse curso de portarias. A gente fazia portarias coletivas, em que a gente publicava uma portaria e tinha diversos municípios citados nelas. Por isso que a gente conseguia passar o recurso para todos os municípios. Pode passar, por favor. Mais recursos do Fundo do Tesouro do Estado e a Secretaria da Saúde, também respostas emergenciais, agora totalizando 15,3 milhões, 9,95 em 44 municípios e 5,35 milhões em 82 municípios. Aí a gente fez a divisão também até por habitantes. Por favor. Só para ajudar o Yuri, aqui nós temos instituído que é o grupo via Ministério da Saúde, Estados e afins, que é o Vigidesastre.
O Vigidesastre hoje é uma política do Centro Estadual de Vigilância, no qual faz uma rede especialmente para deixar a informação mais real possível sobre os desastres assolados no nosso estado. Então, assim, por que esses municípios aqui? 44 municípios foram ganhando recursos para equipamentos imobiliários para unidade, para qualquer serviço de saúde que não hospital. Porque foram esses que, via vista desastres, foram informados que teve alguma denegação e aí a gente aportou recursos para eles, de forma imediata, conseguiram voltar ao serviço. Então, muita unidade básica de saúde, CAPs, enfim. Entender o porquê desse critério desses 44 municípios, por exemplo. Então, a gente usa o critério informado via vista desastres, que é o canal oficial do Ministério da Saúde. Mais recursos de portaria do Estado, também portaria CZRS, perdão, R$ 1 milhão para 100 câmaras de conservação e 51 municípios. Salvo engano, acho que essa era a última portaria que a gente ia fazer para vocês nesse modelo de emergencial. Pode passar, por favor. E agora a gente vai entrar na parte dos projetos de reconstrução, que aí sim, projetos financiados, não são todos, mas alguns financiados com o recurso da FUNIX, nessa ideia de mais de reconstrução e planejamento dos próximos passos de enfrentamento às questões climáticas. Aí tem um fluxo interno de como se dá a organização dos projetos em si. Eu vou explicar, mas também se quiserem complementar, por favor. Então, como o Antônio comentou, a demanda, ela chega, uma demanda municipal, para a Secretaria Finalística, no caso a CZRS. Então, por exemplo, sou uma instituição que sofreu com as enchentes de 2024 e tem um projeto de remodelação no hospital e precisa de um valor X de financiamento. Eles encaminham esse projeto para a Secretaria Finalística, no caso a CZRS. A gente faz uma análise técnica desse projeto, faz uma análise de viabilidade, se faz sentido ou não, se aqueles valores condizem ou não com a solicitação do município. A gente, após essa avaliação técnica, encaminha para a Procuradoria-Geral do Estado, através da Procuradoria Federal da Saúde, para ver se todo o rito legal de fluxo da Lei 16.134 foi correto, foi normalmente cumprido. E depois de feita essa análise, sobe uma maneira de dizer, né? Mas a gente encaminha para o Comitê de Gestão do Plano Rio Grande. Para a SERG e depois para o Comitê de Gestão do Plano Rio Grande. Acho que é importante dizer também que a avaliação desses projetos, por serem projetos de reconstrução, não necessariamente projetos assistenciais, por exemplo, compras de equipamento ou uma reforma específica de uma unidade de saúde, elas envolvem questões intersetoriais das secretarias. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa analisar o terreno. Esse é aquele terreno teve habilidade de naquela reforma. E a gente, como Secretaria da Saúde, não tem toda a expertise necessária para avaliar aquele terreno. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato com a SERG e leva essa demanda. Bom, precisamos avaliar esse terreno. A SERG faz o seu parecer também. Bom, precisamos da ajuda da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança. E nesse configuração multifatorial entre as secretarias do Estado, a gente faz essa análise técnica. Mas acho importante salientar isso porque projetos da saúde, especificamente, não passam por esse crivo de outras secretarias. Então, se a gente tem que financiar uma operação de uma emergência, a gente tem essa expertise dentro das CES. Agora, se a gente precisa avaliar um terreno, se a gente precisa ver uma edificação, se ela condiz ou não, se a gente precisa ver uma mancha de inundação de algum município ou não, a gente solicita também a ajuda de outras secretarias, né, esse conceito de análise dentro do Plano Rio Grande. Só para ilustrar, te ajudar aqui, eu vou pegar um exemplo, tá? Que depois ele vai mostrar. Roca Salles. Todo mundo sabe que Roca Salles foram 3 vezes atingidos por questões climáticas. Basicamente todo o município, né? Roca Salles entrou com um pedido para construção de recursos para FUNRIGS, para financiar projetos para construção de um próximo pequeno hospital no município. O hospital existente está numa área totalmente atingível, não tem como ter vias via aérea, terrestre, enfim, então, no local onde ele se encontra, não tem como reformar, enfim, viabilizar um hospital novo. Então, eles enviaram um pedido para a Secretaria de Saúde, nós não tínhamos capacidade técnica instalada para fazer uma análise, por mais que há um mapa único do Plano Rio Grande, que é o mapa público do governo estadual, que mostra aonde as águas percorreram no território dos municípios, nós não sabíamos o acesso do novo plano diretor do município, quais são as áreas de baixo risco, as áreas de alto risco do município. Então, a gente enviou um pedido de parecer da SERG, a SERG
em consulta com outras instituições, demonstrou para nós o plano diretor, novo plano diretor do município, as áreas de baixo risco, áreas de alto risco, enfim, a SERP fez toda essa análise e encaminhou também para a SEDUR, eu sempre esqueço o nome, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que também fez um parecer robusto, dizendo pegando o mapa territorial daquele município, dizendo, ó, nesta área é uma área que tem baixa possibilidade, probabilidade de vir águas, ou se vier água não tem uma diferença de inundação e enxurrada, então a água vem, mas não vai levar, enfim. Então, essa intersetorialidade que o Yuri está falando é isso. Assim, então, quando nós não temos uma expertise técnica suficiente para dar um parecer, a gente busca a SERC, que tem expertise, que faz toda a intersetorialidade dentro do Estado, né, todas as secretarias do Estado, para cada secretaria dar seu parecer para achar uma área adequada, para dizer que há relevância naquele, que houve nexo causal, enfim. Para ilustrar isso que o Yuri disse, esse é um fato concreto que aconteceu. Tem mais um exemplo também que a gente falar dos projetos que ainda estão em análise pela Secretaria da Saúde, não adianta só para não perder o programado dessa temática, que a gente precisava avaliar o imóvel para ver o real valor dele, quanto valeria ou não o valor desse imóvel. Só que a gente não tinha essa expertise, então a gente acionou a Secretaria de Planejamento e Governança, que faz a avaliação de todos os imóveis do Estado. Quer dizer, quanto que esse imóvel vale, quanto que a gente poderia despender de recurso para esse imóvel. Só para esse mesmo exemplo que o diretor trouxe. Isso pode passar, então, por favor. Aí, mais ou menos, o mesmo esquema que a gente comentou, de fluxograma, chega a demanda, vai ao conselho, vai até a SERC, depois a aprovação. Pessoas acham que isso pode passar também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolveu e que a gente ainda está em análise. Então, o primeiro projeto, esse ainda foi emergencial, uma plantaria, mas pagado com o recurso do Estado, o Hospital de Produção de Canoas. Canoas, acho que assim como a Dourado, uma das cidades da região metropolitana que mais foi atingida pela enchente de 2024. Mas, então, de forma emergencial, o Estado passou um recurso de 6,2 milhões para aquisição de equipamentos do Hospital de Produção de Canoas. Isso ainda no ano de 2024. Pode passar, por favor. O Hospital de Rolante também, que foi com recurso do Tesouro do Estado, desse projeto em si. O de Rolante, diferentemente de Canoas, né, é eu chamo não é bem uma edificação, mas é uma contenção, uma espécie de proteção do hospital. Contra enchentes, o hospital foi invadido pelas águas na questão do atendimento climático, construiu eu não gosto de chamar de muro porque é uma diminuição, mas uma contenção contra possíveis novas enchentes. Pode passar. O Hospital São Luís Sul, foi o que eu comentei para vocês, teve telhado, destelhado e foi reconstruído com uma portaria com o dinheiro do Estado também, da Secretaria da Saúde, do Estado, né, todos. Mas com o dinheiro da Secretaria da Saúde, a reformulação, então, desse telhado. E agora a gente vai entrar na questão do FUNRIX para fazer essa diferenciação. O que era dinheiro da Secretaria da Saúde passou, e agora eu vou comentar para vocês o que a gente tramitou via FUNRIX. Foi mais ou menos o que a Carol comentou anteriormente ali dos projetos via FUNRIX, mas agora eu vou trazer isso um pouquinho mais para vocês. Lajeado, então, o Vale do Taquari, como a região metropolitana muito afetada, o Hospital Bruno Bora teve 2 projetos. O primeiro, o eixo de reconstrução, recuperação e estrutura de capacidade assistencial. O EUPEX pode me ajudar, mas uma espécie de proteção acionada através de contato físico, então tem uma proteção inflável no hospital. Enquanto as águas, com uma possível nova enchente, começam a se aproximar. Ela encosta essa proteção infla e protege o hospital. Além disso, ela também é uma proteção móvel. Então, ela pode ser realocada, independente do que for o momento de estar construindo enchente ou estar invadindo as águas, nesse sentido. Mas é tal qual o Hospital de Rolante é uma contenção, uma estrutura física para proteger a edificação contra possíveis inundações. Essa é uma grande inovação que nós trouxemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, junto com outras secretarias do Estado, foram para os Estados Unidos, conheceram a tecnologia, a Defesa Civil trouxe para o Estado. Já tem empresas no Brasil produzindo. Pense que é uma barreira inflável de 2 metros de altura, que pode ser levada a qualquer estabelecimento do município. Hoje, o Hospital Bruno Bora, que fica em Lajeado, é um hospital muito importante para o Vale do Taquari, muitos leitos, muitos afins. A água de abril de 24 chegou a meia quadra do hospital.
E ele serviu como nosso grande hospital de retaguarda do Vale do Taquari. Se a água chegasse no hospital, ele iria colapsar a nossa rede de saúde do estado, especialmente na questão do Vale do Taquari. Então, essa barragem ela é uma tecnologia nova, a força da água vem e infla a barreira. Então, a própria água vai inflando e vai transformando numa barragem. Então, é uma tecnologia, de certa maneira, barata. E se fosse fazer uma barragem, mesmo, é um custo muito mais elevado. Protege toda a frente do hospital. Eles vão fazer conseguem fechar basicamente todo o hospital com a barreira. E se for detectado que vai vir água, vai pegar uma área urbana do município e não chega no hospital, por exemplo, o município pode levar essa barreira para outras áreas porque ela não é instalada, não é fixa. Então, por exemplo, tem uma escola, moradias habitacionais próximas ao rio que vai vir água, eles podem instalar essa barreira em determinada área para fazer proteção. É interessante. Relacionada por água. Ela é, como ele falou, Relacionada fisicamente. a água O vem, contato da água. a própria força da água eleva a... E se puder voltar no outro, por favor, é que tem 2 projetos. O segundo, tem um hospital do Borges de Lajeado, acho que ele retrata bem a questão. A gente tem o mínimo, a gente não quis voltar justamente para essas questões. Isso. Mas o segundo projeto do Bruno Borges, eu acho que retrata bem a ideia de resiliência, que é permitir que a instituição, no caso do hospital, continue funcionando, independente do cenário ao seu entorno. Então, foi o projeto de Erivol, a questão da locomoção, da mobilidade, foi algo que também politicou muito na última catástrofe, na última questão das enchentes. Então, eles também ganharam 1,6 milhões, arredondando, para a construção de um aeroporto no hospital. Dessa maneira, não permitir que a instituição ficasse ilhada. A gente comentou, o Vale do Taquari teve pontos de acesso, teve toda essa estrutura viária modificada também. Por mais que o hospital, por vezes, não seja atingido, o fato dele não possuir essa mobilidade acaba dificultando também o funcionamento da operação normal. Então, fora a questão de proteção, a gente também acabou desenvolvendo esse projeto de mobilidade e de resolução, dando um pouco mais essa questão da resiliência. Agora pode passar, por favor. Roca Salles, como o diretor de você comentou, Roca Salles, Teotônia e Eldorado Sul, que eu acho que são os próximos 6 slides, que a memória não para, são projetos. Então, o que é que foi aprovado? Há a ideia de novas construções, novas edificações para essas áreas, só que para isso precisa ser um projeto arquitetônico. E eu não sou profissional de arquitetura e engenharia, mas, dada a possibilidade que a gente tem ali na assessoria de gestão e planejamento, são projetos bem complexos a serem desenvolvidos, porque a saúde em si, de uma maneira geral, assim, as edificações de saúde, elas têm que obedecer uma série de normativas, uma série de especificações que vão da iluminação, passando pela climatização, pela acessibilidade. Realmente são projetos difíceis de serem executados, de serem desenvolvidos. Então, parte do nosso financiamento também da CES, não só pelo FUVIX, mas por outros serviços também, é viabilizar esses projetos. Pré-execução, viabilizar a construção desses projetos arquitetônicos para que possam ser desenvolvidos na sequência essas áreas em si, essas novas edificações. Então, os próximos 3 exemplos, eles são nesse sentido. Roca Salles, o Hospital Ouro Branco, que eu estou também um projeto arquitetônico, e o Hospital Municipal de Eldorado do Sul. Todos esses projetos já foram as ferramentas de repasse já foram executadas. Então, esses projetos já foram desenvolvidos. Agora, eles estão naquela área de análise e implementação técnica do Estado. O valor aí foi repassado só para o projeto? Isso. Sim, todos os valores dos 3 de Roca Salles, Teotônia e Eldorado só para o projeto arquitetônico. É um valor bem barato em trabalho, porque hoje um projeto, claro que é licitado isso, né? Então, a gente faz assim, como que nós analisamos tecnicamente isso, tá? Nós temos uma instrução normativa Boa tarde. Eu não estou escutando mais. Não sei se é comigo. Se está travado. Não, parou para mim também. Para mim tá. também. Eu acho que travou lá, pessoal. Para mim Tá. travou também. Vamos colocar no chat.
Parece que a reunião caiu. Eu acho que foi lá, né? Eu tô com a impressão que a reunião caiu lá do link mãe, mas não sei, gente. Vou mandar no grupo do WhatsApp, peraí. Eles informaram que estão com problema no sinal mesmo, para a gente aguardar um pouquinho. Imaginei, acho que o problema é lá mesmo. Ok, então. Essa é a barreira que fala. Aqui ele apresenta a marca de português. Sim. A bandeira mais rápida. Ela segura. Ah, a lona amarela? É um balão. Pelo que a gente entende, é um balão. É a água ou é a água? A água que limpa. É assim. Ela é a barreira, tá? Ela é uma barreira assim. Que pena que eu não posso mostrar vídeo depois enquanto eleitoral. Potencializar, tipo, o pessoal voltou. Borrar? Isso. Estão nos ouvindo? Pergunta se estão nos ouvindo. Pergunta se estão nos ouvindo. Tá, eu vou terminar primeiro o que eu estava falando, então, nos valores, tá? Oi, Tamara, agora estamos. Tá. Questão dos valores, tá, pessoal? Tem um alto rigor técnico, tá, Itamar? A gente faz referência de mercado, os municípios nos enviam os orçamentos, pelo menos 3 a gente pede mais, se for necessário. Se não tiver coerência entre preços, a gente pede mais orçamentos. Passa por Procuradoria Setorial, passa por Procuradoria da Casa Civil, passa pela validação da CAGE e depois validação da própria SEB. Então, assim, é caro 1.600.000 para elaboração do projeto de arquitetura básica, que tem que ser aprovado na vigilância estadual. Todos os complementares, do PCI, elétrico, hidráulico, gases, tudo. É um projeto que não há lucro, basicamente, em cima desse projeto. Então, aqui ele tem uma... Todas as plantas, tudo. Todas as plantas da arquitetura, todas elas têm que ser aprovadas pela vigilância estadual e todas as demais complementares. Ar-condicionado central, elétrico, gases, enfim, tudo que envolve o funcionamento do hospital. Então, Dentro dessa questão aí desse hospital, 1.646.000 projeto. O hospital de quantos leitos? Eu acho que foi 86, eu posso não. 83 aí. 83 leitos, tá? Talvez seja 86. Não, é que eu estou fazendo um paralelo agora, quando a gente teve lá em Uruguaiana, eles precisam de 50 milhões para criar um projeto do Hospital Transfronteiriço, que é o hospital de 180 leitos. Então, realmente é barato. Para mim, não é. Mas eu acho essa pergunta é diferente, porque até
quando a gente teve a segurança no isso a sério, a gente chegou e falou isso, isso para mim também pareceu valor alto. Eu me lembro de um projeto. Aí o colega arquiteto Valdir falou, não é alto, tem explicação também. Eu acho que para quem tem, principalmente a arquitetura principal, mas a arquitetura específica na área da saúde, que é algo bem específico, e não são todos os profissionais de arquitetura que são habilitados. O engenheiro tem que ser especialista. A gente lida muito na secretaria com municípios também, e às vezes um profissional de arquiteto do município não consegue desenvolver um projeto para a saúde. Porque tem servidor de carreira do município não tem necessariamente familiaridade com a área da saúde. Tem diversas normativas e especificações. E tem outra questão, aqui envolve o que o Yuri falou, temos todos os regulamentos de vigilância, RDC 50, RDC 51, enfim. E assim, depois para o hospital conseguir habilitações, todos os ambulatórios, serviços, com o Ministério da Saúde do próprio Estado, ele tem que estar com o alvará sanitário em funcionamento, e para isso acontecer, tem que estar em pleno funcionamento. E ainda mais, Tamara, caso específico da Eldorado do Sul, quantos por cento na área do teu município foi assolado? Mais de 90%? Mais de 90% desse município ficou abaixo d'água. Então, aqui a área é complexa. Então, esse hospital, ele vai ser um dos primeiros hospitais do Brasil a ser um hospital resiliente. Então, ele vai poder pegar uma capacidade, por mais que vai ter o dique em torno da cidade, ele é um hospital que, se estourar o dique, ele ainda vai ter 2 pavimentos que podem vir água. Porque o hospital é todo construído com as suas fundações. 4 metros? Mais de 3,9 vai ficar, mais ou menos. Todas as suas fundações, soldagem, fundação, foi tudo feita para que os primeiros pavimentos, tudo estacionamento. Então, não pega a área assistencial. Isso é uma linha de aprendizagem. Vou te dar um exemplo. Hospital de Estrela, Hospital de Rolante, na calamidade, o subsolo era a casa de máquinas. Sem máquinas, gerador, enfim, para o hospital. Então, essa aqui, o hospital vai ser toda a casa de máquinas no terraço, além da do ponto. Então, assim, toda a parte de infraestrutura inicial é estacionamentos e áreas administrativas que não podem se pegar água, por exemplo. E aí a infraestrutura, vigas, pilares, tudo pensado em sustentar caso tenha uma inundação. Fico imaginando isso, né? Uma construção de uma ponte, né? Uma ponte é feita dentro d'água. Então, na proporção seria isso. Essa infraestrutura. E fica uma ressalva, pessoal, bem importante, porque o Yuri já falou, nós não somos profissionais de engenharia e arquitetura. A gente está falando que a gente aprendeu conversando com nossos colegas de engenheiros e arquitetos. Então, assim... profissionais de engenharia formados pela GEPUR. Isso. Todas essas análises são criteriosamente analisadas por profissionais habilitados com RTs, né? Todos os projetos têm responsáveis técnicos atrás, a gente tem uma análise muito robusta, enfim. Por isso que a saúde é o que é a saúde. Ela sabe um pouco de cada coisa. Para concluir, tem mais 3 slides, pode passar, por favor. E agora a gente chega no nosso projeto de análise. Então, como a gente comentou, o projeto da construção do Hospital Resiliente de Eldorado do Sul, só fazendo uma ratificação da ilustração também, né? Nós não somos profissionais, mas a GEPUR tem um grupo de profissionais de engenheiros e arquitetos muito capacitados. Tanto que esse projeto de Eldorado do Sul, a análise técnica que a gente tem feito agora, ele não está sendo feito por um profissional específico, uma ou 2 pessoas. A gente criou uma espécie de comitê, na última roteadora de profissionais entre arquitetos e engenheiros, isso do corpo da GEPUR, da CDRS, a fazer a análise desse projeto de Eldorado do Sul. Aqui tem nesse projeto, a gente fala análise técnica, mas desboçando um pouco o que seria uma análise técnica, é uma série de rodadas. O projeto chega até a gente, é feita uma análise, são feitas diligências do projeto é devolvido, essas diligências são ajustadas, e a gente vai até chegar ao denominador comum dentro da viabilidade que o nosso corpo técnico acredita que deve ser para a construção desse hospital. Então, sempre a gente fala em análise técnica, a gente entendeu que é toda uma rodada, uma construção de profissionais discutindo e debatendo esse projeto, não somente um rito temporário que faça resolução ou que algo mais fácil ser resolvido. Mas, enfim, uma pergunta que pega está o Hospital de Eldorado seria nessa questão, então, de análise entre o nosso corpo técnico e também a movimentação do corpo da Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul. E até porque aqui a gente não consegue dizer assim, esse hospital vai custar 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões, 120 milhões. Tem um preço, nós temos um método que é o custo unitário barato de engenharia, que é o nosso público, a gente calcula o metro quadrado. Esse é um método desenvolvido pelo próprio Estado, não existe método hospitalar na literatura. E aí os nossos engenheiros arquitetos estão analisando planilha orçamentária,
cálculos, enfim. Então, para depois validar o quanto vai custar o metro quadrado desse hospital. Outro que, nesse caso, o Estado não financiou o projeto de construção, mas veio também ser feito através do FURIX. É um novo hospital, o Oswaldo Diesel, no município de Três Coroas, também foi lançado. Nesse caso, é uma construção de um hospital em outra área, transpor o hospital. Estava numa área alagada, numa área afetada pela enchente, e a ideia do município e da associação é tirar o hospital dessa área e transpor ele para uma nova localidade e que não seria alagada. Também está nessa questão, o projeto chegou até nós, está nessa questão de análise técnica, prova de rodadas e resolução. Pode passar. E por último, o processo tramitando uma nova UBS no município de São Sebastião do Caí. Essa UBS, foi o que eu comentei para vocês, que a gente pediu a ajuda de outras secretarias também para avaliar a questão se o imóvel ele quer se apropriar e quer ser constituído esse novo serviço de saúde, ele condiz com o valor que foi repassado, se esse valor está de acordo ou não, se essa análise técnica foi bem empregada ou não. Mas é um outro projeto também que a gente está em análise desses últimos meses. Eu não gosto de dizer que são projetos maiores ou menores, porque todos têm seu grau de importância e todos efetivamente trazem uma contrapartida essencial para as instituições de saúde. Mas talvez em volume de documentação, em volume de análise, assim, construções novas, como hospitais, são que demandam mais tempo e mais força técnica. Tanto por isso que eu comentei que foi instituído um próprio comitê para que sejam feitas essas análises. Seria mais da nossa parte. Então, a gente fica aberto a dúvidas e perguntas. A gente agradece de novo novamente os colegas da SEB e a Carol da Expedida também pelo auxílio. E, enfim, agradecer também o espaço do Conselho. Estamos à disposição. Nós temos uma pergunta do Átila. Pode vir aqui, por favor. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer pela apresentação, eu acho que foi bem esclarecedora sobre qual é o uso que está sendo feito das diversas formas de orçamento para a saúde do Estado. Meu nome é Átila, eu represento aqui o gabinete do vereador Alexandre Putz, e eu tenho uma dúvida sobre a questão do município. De Porto Alegre, mais especificamente, a gente sabe que a gente teve uma série de unidades de saúde, especialmente na Zona Norte, que foram afetadas pelas enchentes, e eu gostaria de saber se houve envio de algum projeto do uso desse orçamento para a reconstrução das unidades básicas de saúde. Quando eu trabalhava numa EMUT, lá na Zona Norte, eu penso, Ilha dos Marinheiros, Unidade de Saúde Ilha da Pintada, Unidade de Saúde Mar Quintana, Unidade de Saúde Fradique Viseu, Unidade de Saúde Ilha das Flores, Unidade de Saúde Diretor Pestana, só de uma pequena região ali das ilhas e da Vila Farrapos. Então, eu queria saber se houve algum envio ou se realmente não teve algum problema, não foi aprovado, ou se a gente não foi enviado mesmo. Obrigado. Vamos mais. Pode. Oi, boa tarde. Duas perguntas, mais curiosidade, gente. Eu sou Roberta, eu sou residente do programa de gestão e trabalho aqui no Conselho. A primeira pergunta o FURIX é um projeto, né? Então, os municípios, as instituições têm que enviar os projetos para vocês avaliarem. Considerando que você tem alguma capacidade técnica, e a gente tem municípios muito distintos nesse quesito, teve algum preparo, assim, tipo, sei lá, fizeram capacitações de como enviar projeto, ou foi acontecendo, assim? E aí, a segunda pergunta tem um pouco a ver com o que o colega comentou, que me chamou a atenção que os projetos que vocês passaram ali são quase todos em relação a hospitais, né? E aí, fiquei pensando nas unidades básicas de saúde também, assim. Então, por que vocês acham que isso acontece? Por que os projetos, eles são quase todos em relação a hospitais e não nas UBS, que eu imagino que vários devem ser atingidos. É isso, obrigada. Eu também tenho uma pergunta. Também depois de... Eu também tenho uma pergunta. Falaste antes, Pérez, na questão do risco de desastres, né? E quando logo após as enchentes, o pessoal da Força Nacional do Sul, junto com o risco de desastres, esteve em vários municípios criando planos de contingência. Esses planos de contingência, vocês tiveram acesso como Secretaria de Estado e como FURIX,
isso interfere nesses projetos ou não interfere? O que vem desse plano de contingência que pode ser utilizado agora com relação ao FUNRIX? Eu acho que é para encerrar, tá, Félix e Tonomé. E Yuri. Tem um primo com o nome de Yuri. Assim, ó. O FUNRIX é finito. Termina em 2027. Quando a gente olha 11 bi, acho que para quem não tem nada, 11 bi é uma fortuna, né? Mas aí quando mostra que para fazer um projeto de um hospital para 80 leitos é 2 bi, é 1 milhão, né? 2 milhões. Tá? Percebe que esses 11 bi é pouco. E ele é finito. Então, a minha preocupação, e aí o governo federal tem o plano clima, que é até 2030, esperamos nós que tenha verba orçamentária para isso. 2035, tenha verba orçamentária para isso lá. Como que a Secretaria Estadual está pensando no seu orçamento com essa visão, né? Porque a crise climática ela é permanente. Né? E nós vamos rezar muito, né, para todas as festas, né, que em setembro seja de primavera e que o sol brilhe fraco, porque não pode brilhar muito, entende? Não pode ser muito forte também. Então, assim, como que estamos pensando isso? E se a secretaria e a secretaria especial, eu acho que ela vai ter que se tornar permanente, né? Está pensando a assessoria para ajudar os municípios a preparar esse tipo de projeto, que é um projeto diferente. Tá? Tem toda uma tecnologia envolvida e a tendência é surgir novas tecnologias para o enfrentamento dessas tempestades ou questões climáticas que vão atingir a humanidade. Então, eu estou pensando no futuro, né? Hoje a gente está, e aí acredito eu, que ainda muito devagar, né? Porque a gente não vê grandes notícias assim, foi trocada a cidade, o Rio tal teve uma assessoria diferente, sabe? Tem uma coisa mais consistente. A primeira notícia que eu vejo é dessa barreira inflável aí, né? No meu modo de ver, ela vai ajudar aquele local, né? E é delimitada também, tem limite o seu poder de atuação. Então, é nesse ponto que eu queria ver com vocês. Tem mais algum inscrito? Eu queria fazer um adendo ali à pergunta do Átila, com relação a Porto Alegre, se foi solicitado algum pedido para a FUNRIX, aí acho que o Antônio consegue responder, em relação ao muro da Mauá, né, que continua sendo um grande problema para nós. Não, o Antônio talvez consiga responder sobre o muro da Mauá, não pede. Que vocês me amolecem. Aqui vocês não conseguem, a gente vai saber que vocês não podem responder. O Beto, vocês quase infartou aqui. Não. É porque, como o Átila falou, né, na questão de Porto Alegre, lembrei, nosso grande problema hoje aqui em Porto Alegre, né, é a questão do muro da Mauá e o tipo de Sarantinho. Ainda bem que não tiraram o muro. Então, eu queria saber se tem algum projeto com relação ao muro. É isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Que daí Só ver se o ponto está Félix, o Antônio podem responder. Vocês que estão online estão nos ouvindo bem? Vocês estão nos ouvindo? Sim, Nara, Sim, estamos senhora ouvindo. presidenta. Estamos Tá ouvindo. Tá bom. Antônio, não sei se tu ouviste as perguntas Sim. aqui. Tá Essa do muro da Mauá, Félix, que não vai responder. Você tem essa resposta. Bom, assim, com relação, eu acho que o primeiro ponto que eu até queria fazer um comentário é quando vocês falam da capacitação dos municípios, esse é um problema que a SEG, ela, desde 2024, quando começou, assim, é uma preocupação latente aqui na secretaria. A gente sabe, eu sou servidor da União, eu sou servidor da Controladoria Geral da União, cedido para o Estado do Rio Grande do Sul.
E assim, a gente percebe muito, quando fala muito em capacitação, mas o quanto que o município ele perde em relação ao Estado e em relação à União. Assim, a diferença é muito grande. N fatores ali que causam isso. E aí sempre foi uma preocupação da SEG, assim, como que a gente conseguiria ajudar esses municípios a conseguir tocar esses projetos. A gente sabe que eles não estão acostumados com isso, do nada uma prefeitura do município ali de 5.000 habitantes tem que apresentar projeto, assim, sistemas de proteção, esse tipo de coisa que não é ali a rotina deles. Então, especificamente para esses projetos desses temas de proteção, que a gente chama de fundo a fundo para reconstrução, a SEG ela atua meio assim, muito junto com as prefeituras, ali com dezenas de reuniões com as prefeituras, a gente acaba validando os orçamentos deles, o material, tudo até que, por fim, aconteça a contratação, né? Na saúde, eu imagino que é a mesma coisa, a saúde acaba ajudando ali diretamente os municípios, e assim, a gente não enxerga um outro caminho, assim, principalmente os projetos que são feitos por meios de convênio, acaba que a partir do momento que a gente passa o recurso ali para a prefeitura, a gente não tem muito mais ingerência sobre aquilo. A gente vai ter, claro, as prestações de contas ali para verificar o que foi feito, mas toda aquela contratação, acompanhamento, fiscalização acaba ficando ali no ente municipal. De fato, eles têm que ter um preparo ali melhor para conseguir lidar com esse volume de projetos. Com relação a Porto Alegre, é a mesma coisa, assim, projetos relacionados a sistemas de proteção, e aí imagino que o muro iria nessa mesma metodologia, a gente já repassou mais de 200 milhões para Porto Alegre, para diversos projetos ali, comportas, manutenção e conserto de casa de bombas, tem vários objetos ali que já foram autorizados. E esse contato com Porto Alegre, ele continua. Então, assim, hoje existem várias reuniões da SEG com a Prefeitura de Porto Alegre, principalmente com o DEMAI, onde eles estão estudando assim, soluções que o município gostaria de apresentar para a SEG. Mas hoje, um projeto encaminhado do muro ainda a gente não tem, mas isso fica nessas reuniões que estão acontecendo. Tá certo. Passar para o Pérez. Eu não sei se tem mais alguma questão para responder. Os casos nas unidades são também no... Agora é com o Pérez. Saúde é Pérez. Pedindo para acompanhar a ele vai fazer uma retificação da nossa pedindo ajuda dos universitários aqui. Eu vou responder primeiro a Roberto, tá? Não só porque eu estou com alguns dados aqui. Nós não colocamos alguns dos outros dados, né, Yuri, na apresentação. Tem outras UBS, por exemplo, Mussum é um município que a gente está analisando uma UBS, tá? Os valores mais ou menos estimados hoje é de 1,6 milhão. Então, para uma UBS de Mussum, quem conhece Mussum é tudo uma área habitacional nova, feita no município. Também para o município de Erechim, que foi bem devastado com ventos, enfim, teve uma portaria de 818 mil para a recuperação da UBS e outra de 170 mil para Então, tem outros estabelecimentos assistenciais de saúde sendo recuperados. Por que não mais UBS? É porque nas unidades básicas, com aquela verba que a gente colocou no restabelecimento imediato das unidades, como o Yuri apresentou lá no início, eles conseguiram restabelecer o serviço e dar continuidade no cotidiano daquela unidade. Então, por exemplo, na própria Eldorado do Sul, Yuri, nós fizemos vários recursos enviados para o município naquelas portarias para eles restabelecerem aquela unidade. Por não ter, Roberto, uma complexidade sanitária tão elevada quanto um hospital, com verbas fundo a fundo, a gente consegue recuperar a unidade com equipamentos e verba de custeio de infraestrutura, a gente consegue reorganizar ali. A edificação é mais simples, a gente consegue com recurso menor fazer a restauração da OBS. Então, uma coisa que... Desculpa, Tio. Uma coisa é tu colocar 100 mil reais numa OBS, que basicamente reforma ela por completo. OBS tipo 2, ficar com uma ou duas SF dentro. Eu achei que a gente respondeu uma pergunta por vez, a gente ensinou todas as respostas. Então, deixa eu só chegar na pergunta da Roberta agora, depois a gente joga no Átila e demais. Sobre que tipo de auxílio a gente presta às instituições, dada a fragilidade que os municípios podem ter para formação de propostas, cadastramento, etc.
Trabalhando no Estado, é engraçado, porque, via de regra, volta e meia, eu estou com o meu celular, pisca a luzinha, eu vejo que é um áudio de 2 minutos, de um número que eu não conheço. Aí pode ter certeza que algum secretário municipal, veja alguma prefeitura, diz, tudo bom, como está? Eu sou aqui do município X, fulano do município Y, passou o teu contato, nós temos uma dúvida, nós temos uma unidade básica de saúde que está com problema, a gente gostaria de dar um recurso, como eu posso proceder, como eu posso cadastrar. E a gente, e eu entendo, e acho que aqui no Félix também, a gente conseguiu ter e parte do nosso trabalho também é auxiliar nesse momento. Entender que o município tem muito mais recursos, que o município tem um corpo muito menor de trabalhadores, que o município, quando eu comentei com vocês, tem um engenheiro para todas as áreas, eu sei porque eles comentam isso, porque eu conversei com eles, município de 10, 2, 3 mil habitantes, e a gente tem essas prioridades. Então, se por parte, talvez a gente não tenha algo tão institucionalizado, alguma educação permanente, algum tipo de manual, sistemas, a gente tem o nosso trabalho diário. Porque esse pode ser de formiguinha, mas é um trabalho satisfatório e que acaba gerando resultado também. Quando o município, quando uma secretária de saúde no município de 3 mil habitantes me manda um videozinho, ó, começou a nossa obra aqui, faz um panorama por toda a UBS, diz assim, eu fico muito satisfeito também. E agora eles mandam o vídeo e acho que o nosso atendimento cotuário, meu, das minhas colegas, do diretor Cristiane, é isso da gente acolher e ajudar a fomentar da maneira que a gente consegue nesse momento. Então, como nós auxiliamos, acho que é um trabalho diário, didático, pouquinho a pouquinho, tentando contribuir um pouco nesse momento. E aí nós estamos falando de infraestrutura, né? Vários outros departamentos atuando de várias outras formas, saúde mental, SERS, a parte de vigilância, então aqui a gente está falando de infraestrutura. Também os nossos engenheiros de arquitetos das 18 coordenadorias, não são todos bem profissional, mas dão esse suporte para os municípios para ajudar como restabelecer a unidade básica, como restabelecer os serviços de saúde. E a gente na GEPLA acaba ficando mais com a média e alta complexidade de investimentos. Né? O departamento de atenção primária e política de saúde acaba também tendo uma questão de investimentos nas unidades básicas também, de maneira mais ampla do que a gente. E ainda de outro programa. São Sebastião do Cari, por exemplo, que a gente vai fazer uma UBS lá, numa área totalmente não atingível do município, e eles têm um imóvel lá, e eles estavam com dificuldade de avaliar esse imóvel. Então, nós fizemos uma interlocução, a SERG nos ajudou, e a Subsecretaria de Patrimônio do Estado, a SPGG, foi lá e fez a avaliação do imóvel para a gente conseguir botar o valor teto daquele imóvel para fazer reforma, para construir uma OBS. Então, acho que vem dando suporte e a gente sabe das complexidades. A complexidade hospitalar, como bem o Yuri falou, é muito mais robusta e é por isso que paga projetos aí para empresas especializadas conseguirem executar. A ATIA, em relação a Porto Alegre, a gente mandou esses recursos emergenciais para as unidades básicas de saúde, todas receberam. Aquelas que foram mais atingidas, especialmente nas ilhas, receberam um recurso extra para compra de equipamentos e afins. E foi esse o recurso de Porto Alegre. O São Lucas, aqui na PUC, também recebeu um recurso porque entrou água, a gente conseguiu colocar um pouco de recurso também, fazer ali avançar, mas a gente é demandado também pelos municípios. Então, teve uma demanda de construção de nova UBS, por exemplo, porque, em tese, o município conseguiu restabelecer com as regras enviadas e com os próprios recursos próprios. Em nada, você está mais. Então, isso. Os planos de contingência, eles, via Vigidesastre, a gente sempre está acompanhando. Então, o Vigidesastre, eles não é engessado, ele é diariamente visitado. Hoje, nós sabemos se dá uma chuva lá, como deu em Boa Vista do Buricá, se dá uma chuva lá, inunda o município e tem um estabelecimento assistencial de saúde atingido. Se aconteceu à meia-noite a chuva, meia-noite e 30, a gente já está sabendo, em média. E a gente vai Dos atuais. Desde sempre. Esse é o trabalho do Vigidesastre. Então, é claro, ali está a marquinha, 2024, nós tivemos toda a nossa capacidade de logística, internet, vocês acompanharam, né, prejudicada. Então, nós tivemos que usar outros meios de comunicação para conseguir buscar a qualificação. Em abril de 2024 ainda teve algo que me estabilizou, isso foi que todo mundo queria informação. O Ministério pediu informação, nós pedimos informação, Vigidesastre de informação, o Centro de Informação. Imagina o Itamar, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, tendo que parar, tudo acontecendo para dar informação para cada um perguntando. Então, aí a estratégia, a linha de aprendizado foi a concentração de informações de desastre e de desastres.
porque quando o município está sendo assolado por águas, por qualquer crise, uma fonte de informação é o suficiente para ir de cima, né, do Ministério, porque senão é inviável, né, o gestor está na ponta. Então, todos os planos de contingência, a gente faz acompanhamento, a gente faz os estudos, a gente faz as capacitações, especialmente aqui na parte de infraestrutura, a gente olhou para isso, botou recurso nisso. A gente fez o tema de cooperação com o SESI, então o SESI doou para nós unidades móveis de saúde, então a gente tem doados para o Estado várias unidades móveis, então se hoje em Santa Teresa da Água e a UBS fica acreditada, de forma imediata, a gente manda uma unidade móvel de saúde, o SESI tem tendas, 80 tendas, né, Suzana, que tem à disposição para botar como se fossem os hospitais em campanhas. Então, tudo foi sendo melhorado em termos de saúde. Então, hoje, se o município de Eldorado tiver capacitado a sua infraestrutura do UBS para funcionar, a gente consegue botar uma unidade móvel, a gente consegue dar o mínimo assistencial à população. Então, tem uma linha de aprendizado bem importante quanto a isso. E especialmente nas outras áreas também de saúde mental. E Itamar, sim, tu tem... Hoje não se fala mais em discussão de diretrizes orçamentárias, em construção de lei orçamentária anual, em PILOA, LOA, enfim, sem pensar em resiliência climática. Então, antes, né, Suzana, que constrói agora, nós estamos em fase inicial de construção do PILOA, virou, infelizmente, o nosso normal. Cada vez mais a gente vai ter que estar nos preparando como federação, União, estados, municípios, para que eu vou fazer respostas imediatas, médio e longo prazo na nossa vida. Essa alternativa do SESC é fundamental. O SESC. Então, essa parceria com o SESC é fundamental. Eles sempre foram parceiros. Temos um termo de cooperação com o SESC, tem tendas, tem unidades móveis. E no nosso LOA, com certeza, a gente coloca ali uns milhões de investimentos já pensados também para multiplicar a unidade. Então, assim, eu vou botar no LOA 27, que eu vou construir esse ano, na parte do meu orçamento de investimento, já pensando que se der uma catástrofe, eu tenho reserva orçamentária para imediato fazer restabelecimento. E aí, se não der, graças a Deus não dou, aí eu consigo depois gastar pública e direcionar para outra questão de investimento. Vou só dar um pequeno depoimento aqui. Eu sempre peço atenção básica, ela lotada em Eldorado, nesse momento estou licenciado. Mas Eldorado, historicamente, tem no mínimo uma enchente por ano. Tá? E eu cansei de trabalhar com água nas canelas. De ter que sair do meu posto lá, que alagou, e fui para outro posto, e a gente dividia as equipes para poder atender toda a população lá, então acostumados a trabalhar em enchentes. Nada em 24 nunca se tinha visto dessa forma. Né? E a pedido da secretaria, eu fui ao Eldorado, lá com o Exército, com a Força Nacional do SUS, lá, e estivemos lá com o prefeito, a prefeitura, o pronto atendimento de Eldorado se mudou para a prefeitura, porque era o único prédio de 3 andares, né? E a gente já desceu com água nas canelas para poder entrar no prédio, enfim. Chegamos lá, fazia 3 dias que o prefeito não dormia, na época, o prefeito Hernani, né? E o pessoal da Força Nacional do Sul assim, muito hábil de começar a trabalhar, quantos óbitos tem, qual é a situação, o que vocês perderam. O prefeito olhou, se levantou e disse assim, depois a gente manda um relatório para vocês. Como isso, as pessoas deixou sozinho. Pessoas, o que é isso, né? Mas, claro, se entende, o cara fazia 3 dias que não dormia, né? Eu já falei para o secretário de saúde, que era o Jefferson, né? Pessoas, a gente está bem, é prefeito, né? Só vem de todos os lugares do país para ajudar, ele vira as costas e levanta e vai embora. Né? Foi impactante, assim, né? E o que eles faziam? Que eu perguntei, daí eu perguntei para o secretário de saúde, quantos óbitos? Ele disse, olha, por enquanto não está bem certo, apenas são 4, mas a gente está amarrando nos postes, e quando o Jacuí baixar, para não levar os corpos embora. Né? Então, são umas coisas assim... Impactante. Muito impactantes. Tem uma outra história da comunidade que eu atendia lá no Progresso, um menininho que eu fiz o pré-natal da mãe dele, que já está com, sei lá, 9, 10 anos, e eles foram salvos de jet ski, teve muitos voluntários, né, na época. E o voluntário viu...
salvou ele e a mãe dele. E disse para o menino, fecha os olhos, porque tem muita lama e vai atingir teus olhos, não vai mais conseguir abrir. Mas é que tinha corpos boiando, então ele não queria dar esse choque nessa criança, assim. Então, as coisas que se ouve, assim, né, de Eldorado, assim, é muito complicado, assim. Mas, como eu disse antes, sempre tem cheio de falou São Sebastião cair. São Sebastião cair naquela época ali de 23 para 24, em um ano teve 12 enchentes, era uma enchente por mês. Então é muito difícil estar sempre se reconstruindo. Então, por isso a importância dos planos de contingência, por isso a importância que a Roberta falou, né, dos gestores estarem devidamente informados e capacitados para o que fazer numa situação dessas, né? Porque a primeira coisa é manter a calma, né? Fortalecer a defesa civil, e daí, infelizmente, né, com relação à defesa civil, não só em Eldorado, mas em outras regiões, houve muitas denúncias de desvio de doações, o que é um grande problema, né? Mas se vê também coisas positivas, não é tudo negativo, né? Se vê que num momento específico ali, né, nos primeiros 30 dias, né, que a gente estava tudo embaixo d'água, né, como teve voluntários, né, a questão da solidariedade, compaixão, enfim. Depois, com relação aos trabalhadores de saúde, eu achei que a questão do voluntariado já estava meio demais, assim, né, daí só, olha, não é por aí, né, conversando com a secretária na época. Mas é isso, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, eu sei que eu queria agradecer a disposição, a disponibilidade do tempo, Antônio, né? Também agradecer aos técnicos, ao Muri, enfim, aqui, né? Por essa... nos explicar mesmo o que é o Funix, né? O que tem de dinheiro ainda para ser investido, qual é o limite de tempo, tanto de colocar projetos, quanto de último mês para pagar, que é novembro de 27, né? E realmente agradecer. Eu sei que a Karina, tá aí, Karina? Ali é a Karina, sim. A Karina está inscrita para assuntos gerais. Estou. Por favor, faça a sua parte. Tá, boa tarde a todas as pessoas. Eu peço desculpas que eu estou na rua, então não vou conseguir abrir a câmera, mas eu queria trazer a formação de uma comissão temática das doenças raras dentro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu queria dizer que ele surgiu a partir de uma pauta dentro do grupo condutor da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, da Secretaria Estadual de Saúde. O SES não faz parte, mas desse grupo condutor, né? Mas o COIPED, eu estou representando o COIPED no grupo. Antes eu representava o SES, e que essa pauta está muito intimamente ligada à pessoa com deficiência, né? As doenças raras. Então, a comissão foi formada para que tenha uma melhor comunicação entre a saúde, né, e o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nessas pautas que se interligam. Que mais? Acho que é isso. Queria falar também, parabenizar a Secretaria Estadual de Saúde por um curso que eles estão disponibilizando sobre atenção primária à saúde. Dessa vez não é só para gestores, é um curso aberto para todas as pessoas. É um curso bem interessante, achei bem. Estou fazendo o curso. Foi indicação da Priscila e da Janilce, que estão na Comissão de Atenção Básica com a gente. Acho que é isso. E não esquecemos do grupo de trabalho dentro de doenças raras dentro do SES. A gente está organizando a pauta exatamente para que não se paute uma coisa num espaço, outra em outro espaço. Então, a ideia é ter uma comunicação melhorada entre todos os interessados e para que não se paute também só a saúde da pessoa com deficiência no Conselho Estadual de Saúde, que é uma coisa que a gente sente falta que aconteça no SES. Então, a ideia é a comunicação e os trabalhos se otimizarem. Obrigada. Obrigado, Karina. Toque em frente. A comissão do Conselho Estadual tem nosso apoio. Esse grupo, né, relacionado às pessoas com deficiência e doenças raras também. Aliás, hoje a gente estava falando sobre isso na mesa diretora, né? Isso mesmo.
Não tem mais nenhuma inscrição para assuntos gerais. Então, novamente agradeço e dou por encerrada essa 10ª plenária ordinária do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Prazer te conhecer.